é que ele combateu as 4 coisas aqui, ó. Certo? Combateu as 4 coisas. A parte estrutural é mais difícil, mas tinha uma medida específica para cá. Tinha uma medida específica para cá. E uma das coisas que ninguém mexia antes, que é o que a gente chama de inflação inercial, na época, o Fernando Henrique Cardoso era uma pessoa que tinha muita credibilidade. Uma das coisas que dificulta controlar a inflação é quando o governo diz, eu vou baixar, mas você não acredita. Porque se você, enquanto consumidor, não acredita e o dono do supermercado também não acredita, ele aumenta o preço por tabela. Ele diz, isso é um mentiroso, eu já vou aumentar o preço, porque vai aumentar mesmo. Mas às vezes nem aumentaria, entendeu? As pessoas saem aumentando os preços por indução. Então é preciso que tenha um governo com credibilidade. A parte de inflação de oferta, né, que é a parte do produtor, foi resolvida com abertura econômica, que foi uma coisa que o Collor já tinha ensaiado. Em 92, o Collor já tinha ensaiado uma abertura econômica. Então, o que foi que o governo fez? Colocou uma taxa de câmbio numa paridade de 1 para 1, na força. A economia não comportava aquilo, não. Foi com faca na garganta. E abriu a economia, chovendo de loja de 1,99. Os produtores daqui, eles não podiam dizer, eu vou continuar vendendo esse negócio aqui por R$10, com a loja de 1,99 vendendo por 1,99. O que é que as pessoas faziam? Compravam na de 1,99, não compravam no teimoso. Então, assim, os empresários foram obrigados a baixar preço. Mas vários quebraram. Vários quebraram. Certo? Aqui, na parte do consumidor, o que é que foi feito? O governo criou a URV, que chama Unidade Real de Valor. Na URV, ele criou uma paridade de preço que ajudava os consumidores a entender preço relativo. Porque hoje eu ia comprar feijão, estava R$10. Aí o arroz estava 5. Aí eu já sei, olha, para levar 1 quilo de feijão, eu tenho que abrir mão de 2 quilos de arroz. Mas amanhã, você não sabia se estava o feijão por R$35, o arroz por 9. Como que você se organiza? Então, a URV veio para organizar na cabeça do consumidor preços relativos, porque agora ele tinha um denominador comum para usar de paridade. Felipe, tudo bem, querido. Dê uma olhadinha no vídeo também, tá bom? Então, assim, o Plano Real ele foi muito exitoso por isso. Ele soube combater todas as causas. Não mirou numa coisa só, entendeu? Diferente do que os outros fizeram. Então, política fiscal, né? Como eu falei, fica a cargo do Ministério da Fazenda. Ela pode ser... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ela envolve as funções do governo, gasto e arrecadação, e ela pode ser... O governo pode ter um saldo superavitário ou deficitário. Esse saldo é superavitário quando o governo arrecada mais do que gasta. Esse saldo é deficitário quando o governo gasta mais do que arrecada, ou seja, ele é financiado por dívida, tá bom? A gente pode ter um saldo equilibrado, que é o governo gastar e arrecadar na mesma quantidade, mas isso é estatisticamente possível, mas na prática é improvável. Tem, mas, assim, as economias, Igor, elas funcionam muito com base nas expectativas. Se o governo disser para você, vamos supor que você trabalha como assistente administrativo, e o governo diz, daqui a 2 anos o salário do assistente administrativo vai ser 30% do que é hoje. Você não espera 2 anos para se movimentar. Você já começa a reagir hoje. Por que eu estou te dizendo isso? Porque as pessoas já estão reagindo hoje com o que está por vir pós-eleição. E não adianta, minha gente, você ser Lula livre ou mito. Do ponto de vista de credibilidade, não tem ninguém aí no páreo. Primeira coisa. Não adianta você dizer, não, mas Bolsonaro é muito bom. Não estou perguntando a sua opinião dele. Mas eu acho que Lula foi injustiçado. Também não perguntei nada sobre isso.
Em relação a plano de governo, o que é que o seu candidato está entregando? Plano de governo. Não tem plano de governo aí não, minha gente. E olha que nós aqui temos condições de acessar, de fuçar, mas mediaticamente não tem nada. Então, poderia ter um outro plano real? Poderia. A gente tem gente muito boa aí disponível. Mas os planos que estão aí dos candidatos não parece direcionar nisso, entendeu? Então, eu acho bem improvável. Mas isso é opinativo, certo? Na minha opinião. Então, medindo o custo de vida. Foi bom que a gente já falou um pouquinho de inflação. Aí já ajuda. Custo de vida agora tem a ver com consumidor, certo? A gente não viu que o PIB tem 4 componentes? Consumo, investimento, gasto do governo e exportação líquida. Que é X menos M. A gente vai falar agora só sobre consumo. Certo? Agora é só consumo. Custo de vida do consumidor. Então, a gente vai ver o que são os índices de preço. Então, primeiro, o que é um IPC e o que é a inflação? Como eu falei para vocês no comecinho, o deflator do PIB mede a inflação da economia toda, certo? O IPC, ele mede a inflação do consumidor típico. Do consumidor típico. O que é um consumidor típico? É um indivíduo que consome mais ou menos o que todo mundo consome. É um indivíduo assim bem comum. Ou seja, o consumidor típico anda de ônibus, paga aluguel, come feijão, come arroz, come frango, né? Come tudo que passou naquele negócio ali, não sei o que das carnes. Então, vamos supor que isso aqui é o consumidor típico. É uma pessoa que aconteceu alguma coisa com ela, a gente já sabe como todo mundo vai reagir, porque ela é muito parecida com as outras pessoas, vem daí o nome típico. Mas aqui a gente tem um outro consumidor. Ele só consome 3 coisas: ovo, whey protein e caviar. Esse consumidor é um consumidor típico? Não. Ele não serve de referência para o país todo, certo? Um consumidor típico é um que serve para representar a população. Ah, mas e quando aumentar o preço do caviar, como é que fica? Bom, caviar primeiro que é bem de Viblen. Então já está fora aqui, certo? Ah, mas o consumidor típico também pode consumir o whey protein, mas o whey protein não está na lista das coisas que é computado para a inflação. É o de 1 a 5, eu não vou me lembrar agora. O IPCA, todos eles têm um consumidor representativo, Gustavo. Então, eu tenho o IPCA, o IPC, o IGPDI, todos têm um consumidor representativo. A diferença vai ser em que sentido? O intervalo de salário. O que a gente mais usa no Brasil é o IPCA, que vai de 1 a 40 salários mínimos. Esse de 1 a 5 é muito particular, porque ele só pega pessoas muito pobres. A inflação dos mais pobres, ela é muito maior do que a inflação da geral. Porque uma pessoa, Gustavo, que ganha de 1 a 5 salários mínimos, 100% da renda dela vai para consumo. Provavelmente consumo de alimentação e aluguel e transporte. Então, imagine uma pessoa que 100% da renda dela vai para aluguel, transporte e alimentação. Vocês acham que para essa pessoa os preços aumentaram 10%? Não. Os preços aumentaram 10% no IPCA. O IPCA considera pessoas que ganham de 1 a 40. É outro público, certo? É outro público.
Se a gente pegar a inflação dos mais pobres, a taxa é muito maior. Por isso que a inflação é tão punitiva para quem é mais pobre. Então, o que é o IPC? É um índice geral de preço que mostra a evolução do preço para um consumidor típico. O que é um consumidor típico? É um consumidor que consome mais ou menos o que todo mundo consome, certo? E enquanto sigla, IPC é Índice de Preço ao Consumidor. Mais uma vez, não confundam a sigla com o conceito, a sigla com a definição. Inflação. Inflação refere-se à situação em que o nível de preço da economia está crescendo. Então, o nível de preço da economia está crescendo. A gente pode ter a inflação para a economia como um todo ou a inflação só para o consumo, né? A taxa de inflação é a variação percentual do nível geral de preço de agora com o anterior. E o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, é uma medida do custo geral de bens e serviços comprados por um consumidor típico, né? Como eu falei para vocês. Ele é utilizado para monitorar as variações do custo de vida ao longo do tempo. Então, é basicamente para isso. Assim, como é que está o custo de vida do consumidor? Não estou falando de custo de vida, é do consumidor. Oi, César. Até, querido. Até segunda-feira. E eu vou mandar um vídeo, né? A gente tem uma aula assíncrona até a sexta-feira. Até a segunda-feira. Não entendi. De qual pergunta você está falando? Sim, sim, Gustavo. Não sei qual que você está falando da de cima.